eu sou Lucilda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal, Universo da Costura Cursos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo a modelagem e a costura de uma calça pantacur com bolso faca e com cós anatômico. Então, se você quer aprender esse passo a passo, vem comigo, vamos acompanhar esse vídeo. Bem, e aqui vamos à modelagem de mais uma peça. O nosso molde de hoje é uma calça pantacur. Para fazer esse molde, vamos precisar da base de calça, frente e costas. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer essa base. Aqui eu já fiz a cópia. Fiz a cópia aqui da minha base e vou iniciar aqui colocando o comprimento que eu quero essa calça. Esse comprimento de calça pantacur fica aqui abaixo do joelho e aqui eu fiz a marcação de 10 centímetros. Você pode fazer entre 10 e 15 centímetros, é mais ou menos essa medida aí do comprimento. No meu caso aqui, eu marquei 10, venho aqui com a minha régua e faço um traçado exatamente nas duas marcações que eu fiz dos 10 centímetros. A largura aqui, eu não quero também essa perna muito larga. Ela vai só descer aqui retinha. Eu vou colocar aqui a minha régua, vou colocar aqui o esquadro na marcação dos 10 centímetros e vou encostar aqui na linha do quadril. Feito isso, eu venho aqui com a marcação e refaço essa linha lateral. Vai ficar dessa forma. E aqui eu vou marcar também um valor para enlarguecer um pouco nessa parte aqui do entreperna. Também não vou enlarguecer muito, vou marcar aqui apenas 3 centímetros. Aqui dos 3 centímetros, eu posiciono o esquadro, faço um pouco aqui dessa linha bem reta e o complemento eu vou fazer com a minha régua curva. Esse complemento aqui, ó, eu venho com a régua curva. Ficou dessa forma aqui a largura da perna. Agora eu vou vir aqui para o cós. Aqui para o cós eu vou fazer a marcação de 5 centímetros da linha de cintura para baixo. Marco aqui no centro-frente os 5 centímetros. E vou fazendo marcações todas com 5 centímetros até chegar aqui na lateral. Porque o modelo desse cós é aquele cós anatômico que fica levemente curvado. E é um cós que veste muito bem. Feita essa marcação, venho aqui com a minha régua. E faço a união aqui desses pontos. Então, essa parte aqui é exatamente o que eu vou destacar para fazer o cós. Logo aqui abaixo do cós, eu vou fazer a modelagem do bolso, marcando 4 centímetros da linha lateral para dentro e vou marcar aqui, inclinando para a lateral, 15 centímetros. Sempre faço esse bolso entre 15 e 16 centímetros e esse aqui eu vou deixar com 15 centímetros. Venho aqui com uma régua reta, encaixo aqui bem nas duas marcações e faço a linha do bolso. Essa parte aqui interna, eu não vou fazer ela reta aqui, ó, porque essa parte da calça, ela fica mais justinha no corpo. Então, para esse tipo aqui mais justinha, veste melhor o bolso que vem aqui para a braguilha, que encaixa aqui com a braguilha. Para fazer essa parte interna dessa forma, eu vou marcar aqui 6 centímetros. Aqui eu vou marcar os 25,
que é de profundidade do bolso. E aqui eu vou fazendo como uma espécie de curva, uma grande curva que vai ligar esses pontos. Posso fazer aqui mais alguns traçados, ó, para iniciar aqui a curvatura do bolso e aqui da mesma forma. Se for para usar uma régua dessas que é de curva, dá certo também. Para quem tem dificuldade e não consegue fazer assim a mão livre, pode fazer aqui com a régua, ó. Se encaixar aqui, já dá para fazer uma parte. Depois é só virar aqui a régua novamente e vai complementando aqui essas linhas, ó. Fica com esse formato aqui, a parte interna do bolso. Então, aqui, quando for costurar a braguilha, o bolso fica encaixado exatamente nessa braguilha. Parte frente aqui, o traçado principal tá pronto. Eu vou colocar agora só a margem de costura. Vai ser de 1 centímetro aqui no centro frente. Essa parte aqui eu não vou colocar ainda, porque eu vou destacar para fazer o cós. Aqui no entreperna, 1 centímetro também. Para a barra, eu vou colocar 3 centímetros. Faço aqui 2 marcações. E faço o complemento aqui com a régua, usando a régua, porque fica mais prático e mais rápido. E aqui, para a lateral, eu vou acrescentar 1 centímetro. Já vou recortar aqui essa parte. E aqui eu vou usar a carretilha para transferir esse bolso para um outro papel. Só posicionar aqui. Vou fazer esse traço aqui em volta do bolso. E essa parte interna eu passo a carretilha. Vou passar a carretilha também aqui na entrada do bolso. E feito isso, eu já consigo marcar aqui certinho, ó, porque vai ficando tudo marcado. Usar aqui a régua para fazer a entrada aqui do bolso. Já vou colocar aqui nessa parte a margem de costura. Vou colocar um pouquinho menos que 1 centímetro. Colocar aqui a distânciazinha só do pé da máquina. E aqui eu vou usar esse único molde para cortar os 2 bolsos. As 2 partes do bolso, né? A parte principal e o forro. Com esse único molde, eu corto a parte do forro, depois eu dobro e corto a parte do bolso que vai emendar aqui. E aqui também eu vou precisar colocar margem de costura, pezinho de máquina e recortar. E aí, vai ficar assim, ó. Parte frente aqui tá pronta. Agora, vamos para a parte costa.
Essa parte aqui eu vou separar para fazer o molde do cós. Centro-frente, deixar aqui separado, daqui a pouco eu vou usar para fazer o cós. Aqui para a parte costa, vou iniciar também colocando aqui os 10 centímetros, que foi o mesmo comprimento que eu coloquei lá na parte frente. Então, aqui a partir do joelho, eu faço as duas marcações com os 10 centímetros e faço uma linha reta. Feita essa marcação, eu vou fazer aqui a linha da lateral, da mesma forma que eu fiz a frente, ó. Pegar aqui certinho do quadril, encaixar bem aqui o esquadro e refazer a lateral, a linha da lateral. Vai ficar dessa forma. Aqui no entreperna, eu vou aumentar também os 3 centímetros. Aqui no entreperna eu não vou colocar 3 centímetros, eu vou colocar só 2 para as costas, porque no geral ela já é mais larga que a frente. Vou fazer aqui um pouco em linha reta, o início. E o complemento, eu venho aqui com a minha régua de curva. Vou fazer com essa aqui de quadril, que o encaixe fica melhor. Vou encaixar aqui certinho e refazer essa linha. Ficou dessa forma. Agora eu vou fazer a marcação aqui do cós também. Vou marcar da mesma forma que eu marquei lá na parte frente, descendo aqui 5 centímetros a partir da cintura. Posso fazer aqui só 3 marcações, porque aqui é uma linha, não é em curva, né? É uma espécie de reta aqui inclinada. Só conferir aqui. Acabei marcando 6. Só arrumar aqui para os 5. Posso encaixar aqui a minha régua, ó, e fazer o traçado. Isso aqui também eu vou separar para o cós. E aqui eu vou colocar a margem de costura. E agora eu já posso recortar. Parte costa aqui tá pronta. Agora vamos para a modelagem do cós. Para a modelagem do cós, vamos precisar dessas duas partes aqui, ó. A parte que ficou da frente e a parte costa. Aqui, depois que eu recortei a parte costa e a parte frente, eu vou eliminar essa partezinha aqui da pence, ó. Fazendo isso aqui. Então, eu fechei aqui essa pence, eu posso tirar essa pontinha aqui. E aqui, eu vou fazer a união dessas duas partes. Só que eu não vou emendar muito assim, ó, certinho a lateral, que é pra também ele não ficar com uma curva meio estranha. Eu faço um transpassezinho aqui e deixo ele com uma curvatura bem suave. Vou só juntar aqui essas duas partes, colocar aqui um pezinho. E vou fazer a cópia dessa linha aqui, que fica acima. Feita essa curvatura, eu já não preciso mais dessas partes aqui, eu posso descartar.
Aqui, que é o iniciozinho, a parte frente, né, o meio frente do cós, eu vou acrescentar 5 centímetros por conta do transpasse do botão. Acrescento aqui, ó, e a partir dessa linha eu vou colocar a largura que eu quero que fique o cós. A largura do cós é para ficar com 5 centímetros, mas aqui eu vou fazer com 7, para já ficar inserida a margem de costura. Então, agora é só ir marcando aqui toda essa linha com os 7 centímetros. Vou fazendo assim vários pontinhos, tudo com a mesma largura. Feito aqui essa marcação, vou usar a minha régua curva para passar uma linha aqui, ó, unindo esses pontinhos. Sempre encaixando assim a régua, de forma que todos os tracinhos se encontrem. Vou passando aqui a linha, tá pronto aqui o meu cós. E esse é o cós anatômico. Agora é só recortar. E aqui, para finalizar, eu vou fazer o moldezinho da braguilha. A braguilha eu vou fazer aqui um retângulo com 18 centímetros de comprimento e com 4,5 de largura. Sempre marcando assim com o esquadro, para não ficar torto. Vou fazer aqui com 4,5. Passar uma linha juntando aqui esses dois pontos. E esse finalzinho aqui, eu faço um leve arredondadozinho, para ele ficar assim com uma curva. Bem, aqui tá pronto o molde, o cós, o bolso, a braguilha, a frente e as costas da nossa peça. Tudo certo aqui, agora é só levar pro tecido e fazer o corte. Bem, aqui vamos ao corte da calça. Para fazer essa peça, eu vou utilizar esse tecido, que é um Verona, com um pouquinho de elasticidade. Tô utilizando aqui 1,20 m e esse molde ele é compatível mais ou menos com o tamanho M. Para fazer o corte aqui, não tem nenhum segredo, o molde tá tudo com margem de costura, então eu vou só posicionando aqui em cima do tecido dobrado e cortando rente com o molde.
Bem, e aqui eu finalizei o corte, os bolsos, as duas partes, ó. A braguilha, uma vez cortei na dobra e a outra normal, sem ser na dobra. O cós, duas vezes, fica assim 4 partes. E aqui eu tenho frente e costas, tudo preparado. Agora é só levar para a máquina e fazer a montagem da peça. Bem, e aqui vamos à costura da nossa peça, né, que é uma calça pantacur. Aqui vamos precisar de 2 botões pro cós, um zíper. Aqui eu peguei um zíper de 15 centímetros, não é a cor do tecido, tá? Tô usando aqui o que eu tenho, mas o ideal é que seja da mesma cor aqui do tecido. E aqui eu já adiantei a parte do cós, ó, colei entretela. Esse cós é aquele cós anatômico, né? Que veste super bem. E eu já colei aqui entretela nas 4 partes do cós. Mas eu vou começar aqui a costura pelo bolso, tá? Vou começar aqui fazendo a costurazinha aqui do bolso. Então aqui vamos à costura do bolso. Eu gosto sempre de aumentar aqui um pouquinho o ponto da máquina e começar passando 2 costuras aqui na borda, ó, para unir essas 2 partes. Eu gosto de passar 2 costuras e puxar um pouquinho para ele ficar bem firme depois, não ficar assim, ó, elastizado e com aquelas ondulações. Então aqui eu já aumentei um pouquinho o ponto da máquina. Já vou trazer aqui e passar as 2 costuras. Essas costuras não pode fazer retrocesso. Tô passando um aqui, ó, bem na bordinha. E em seguida eu venho com outra com meio centímetro de distância. Passada aqui as costuras, eu vou separar aqui as 2 linhas. Separar aqui as de baixo, ó, da bobina, e dou uma leve puxada para deixar isso aqui bem retinho, bem firme. Puxo assim um pouquinho, ó, e espalho até ficar dessa forma, ó, bem firme, sem ficar esticando, porque aí quando a gente fizer o acabamento aqui, ó, ele vai ficar realmente bem retinho, tá? Ainda vou puxar aqui um pouquinho mais, porque esse tecido ele tem elasticidade. Se não tivesse, puxaria bem menos, mas como ele tem elasticidade, a tendência é querer esticar um pouco mais, tá? Então, feito isso, eu agora venho aqui e passo uma costura de pesponto rente. Essa costurazinha de pesponto é em cima do tecido aqui do bolso. Finalizei aqui, ó, e aí fica assim bem retinho. Pode deixar assim, só passar ferro, ou pode também passar uma costurinha de pesponto. Eu vou passar o pesponto, tá? Vou passar um pespontozinho aqui com a largura do pé da máquina, mas ele é opcional. Quem não gostar, pode deixar sem o pesponto também. Finalizei aqui, ficou dessa forma, ó. Veja como fica bem firme, bem retinho, sem ter aquele efeito embabadado, por causa das 2 costurinhas que foi passado. Agora, virando aqui, eu vou colocar a outra parte, que é o forro aqui do bolso, ó. Colocar aqui certinho. Vou usar aqui alguns alfinetes para prender. Aqui também. Vou passar uma pequena costura aqui, ó, de um lado e do outro, para prender aqui o bolso, para ele ficar na posição correta.
Faço outra partezinha da costura aqui. E agora eu vou costurar aqui dentro, ó. Costurar em toda essa volta aqui do bolso. E aqui ficou dessa forma. Agora eu vou fazer esse processo lá pro outro bolso. E aqui, ó, feito o processo aqui no outro bolso, os dois agora já estão com essa partezinha aqui pronta. Eu vou agora levar essa peça lá para overlock para passar os acabamentos aqui internos, ó, aqui no gancho também, para dar continuidade com a costura da braguilha. Então eu vou passar a peça lá no overlock e volto para cá para continuar. Bem, e aqui continuando, já passei o overlock aqui, ó, em todas as partes. Aproveitei, já passei em tudo mesmo, aqui na braguilha. No cós só precisou passar em duas partes. E também já passei aqui nas costas para poder agilizar. Passei em toda a volta da peça. Agora eu vou continuar aqui com a montagem da braguilha. Aqui um detalhe, ó. Eu passei o overlock já prendendo essa parte aqui do bolso. Porque assim não tem perigo de, quando for fazer a braguilha, ela ficar escapando. Então eu vou dar continuidade aqui fazendo a braguilha. Coloco aqui as duas partes, sobreponho assim certinho e vou marcar aqui a altura da braguilha. A altura eu vou fazer aqui da altura do zíper mesmo. Então aqui no finalzinho, ó, logo após esse metalzinho aqui de acabamento do zíper, eu venho aqui e faço um pique de mais ou menos 1 centímetro. Cortando mesmo assim as duas partes. O zíper eu vou costurar nessa partezinha aqui dobrada da braguilha. A braguilha é formada por essas duas partes, ó, uma dobrada e uma sem a dobra. Então o zíper eu vou começar costurando aqui nessa parte que tem a dobra. Gosto sempre de passar duas costuras para ir ficando bem reforçado. Feito isso, eu vou pegar aqui uma parte, faço uma dobra, aqui a dobra de 1 centímetro, como eu cortei aqui, faço essa dobrinha, ó, e trago aqui para cima do zíper. Essa parte, se você quiser colocar alfinete, alinhavar, aí você pode fazer, porque vai até ajudar, tá? Aqui para agilizar no vídeo, eu vou passar sem alinhavar e sem colocar alfinetes, mas colocando ajuda bastante. Venho passando aqui a costura, pertinho aqui do zíper. Chegando aqui, ó, suspendo o calcador da máquina, passo esse cursor lá para trás, baixo novamente aqui e continuo até o finalzinho aqui. Finalizei, fica dessa forma. Agora eu vou separar aqui essa parte e já vou preparar a outra. E aqui do outro lado, eu venho com esse pedacinho aqui que não foi cortado lá na dobra, coloco aqui em cima, ó. Faço o mesmo cortezinho aqui embaixo, o mesmo pique e venho costurar. Passei aqui a costura, tem uma coisa que é super importante, ó, que é essa costura aqui ficar realmente no finalzinho aqui do corte, ó. Veja que não tem nenhum espaço. Fiz essa costura, agora eu viro aqui, ó, e vou passar um pesponto rente do lado desse tecidinho aqui da braguilha. Passei aqui o pesponto rente para ficar
com esse acabamento aqui, ó, certinho. Agora, vou juntar aqui as duas partes. Aqui, para unir essas duas partes, é importante deixar aqui uma distância. Se você colocar aqui muito certinho com o zíper, quando virar depois, ela fica mostrando o zíper. Então, aqui, dá sempre uma distanciazinha aí, ó, de 1/2 centímetro. Vou prender com alfinete. Essa distanciazinha você vai deixar até aqui o final, ó, sempre com o 1/2 centímetro de diferença. E agora eu já trago aqui para passar a costura. A minha costura aqui vai pegar do pezinho aqui, ó, desse finalzinho até o meio. Eu não vou chegar aqui até o final, porque eu preciso deixar um pouquinho aberto para fechar o entreperna depois. Então, eu venho aqui, costuro só um pouco, ó. Volto por cima da mesma costura para já ficar bem reforçado. E veja que aqui, ó, ficou dessa forma. Parou exatamente aqui, bem certinho, nem pra dentro, nem pra fora, bem certinho aqui com o final. Feito isso, agora eu vou tirar essa parte aqui, vou tirar esse alfinete pra liberar esse tecido aqui pro outro lado. Ó. Mas eu continuo aqui com a distanciazinha de 1/2 centímetro e vou prender novamente. Quando eu vou prender aqui, eu já pego essa parte e puxo aqui pro lado, para facilitar a próxima costura, que tá assim, ó. Vamos virar e vamos costurar aqui na borda do zíper, bem na bordinha dele. Vou passar também aqui 2 costuras. Agora eu posso soltar aqui. E tá faltando só o pesponto final. Veja como já está aqui a braguilha, tá? Não fica mostrando nada do zíper, ó. Fica bem cobertinho. Eu vou apenas colocar aqui o alfinete para dar uma segurada aqui para eu passar o pesponto final. Essa braguilha, ela é um pouquinho trabalhosa, né? Tem muitos passos, mas vocês voltem aí o vídeo, porque a vantagem que eu acho dela é assim, apesar dela ser trabalhosa, ser um monte de passinhos aí pra fazer, ela dá super certo, ela fica perfeita, não fica apresentando nenhum defeito depois. Aqui eu vou vir com o pesponto, tá? Vocês podem passar um risco, quem tem dificuldade em fazer assim, sem nenhuma marcação. Pode passar um risco usando o moldezinho da braguilha, tá? Mas aqui eu vou passar assim mesmo para agilizar. Finalizei aqui o pesponto. Posso soltar agora aqui o alfinete, ó. E eu vou mostrar aqui para vocês como ficou. Ficou dessa forma, tá? Veja que aqui bem cobertinho o zíper, ó, não fica prendendo, repuxando nada. Aqui dentro também fica perfeitinho. Aqui depois é só dar um pontinho para não ficar solta. E é dessa forma que eu faço a braguilha. Agora eu vou para a parte costa, parte frente aqui eu vou separar. Vou para a parte costa para fechar, passar a costura das pences. As pences aqui, ó, das costas eu já havia marcado. Tá bem apagadinho, nem sei se tá para ver aí no vídeo, mas tem umas marquinhas aqui que eu havia feito lá quando eu fiz o corte. Então eu só venho aqui e passo a costura de acordo com a marcação que eu já havia feito. Aí fica dessa forma, ó. Vou fazer esse processo com a outra pence. Feito aqui a outra pence, agora eu vou para as costuras, para a união da lateral frente com a lateral costa. Então, eu venho aqui, ó, com a parte frente, vou
colocar aqui a parte costa por cima. E vou passar a costura. Aqui eu vou passar a costura com uma margenzinha maior, porque como essa peça é pra mim e eu emagreci um pouquinho, eu já sei que vai precisar passar com uma margem maior do que o que eu deixei lá no corte, que foi de 1 centímetro. Venho fechando aqui, ó. Aqui na calça é muito importante você fazer o encaixe certinho da lateral e do entreperna, ó. Então, já pego assim aqui, já deixo aqui bem certinho, ó, e venho encaixando tudo. Porque na calça, se ficar sobras, acaba formando defeito na peça. Ficou dessa forma. Já vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Feita aqui a outra costura lateral, agora eu vou separar e vou preparar o cós. O cós, eu vou só colocar aqui uma parte, ó. Uma parte eu passei overlock e a outra não. Coloco um aqui por cima da outra e passo a costura nessa parte aqui de cima, ó. Feita aqui a costura, eu vou virar aqui pro lado e vou passar um pesponto rente do lado que eu coloquei o overlock, porque é o que vai ficar para a parte interna. Venho aqui, virando aqui, arrumando certinho e passando o pesponto. Ficou dessa forma, ó. Aqui é só passar ferro para ficar bem certinho, aparar aqui as sobrinhas da entretela. Mas antes eu vou fazer isso mesmo com a outra parte. E aqui eu já fiz aqui o mesmo processo com a outra parte do cós. Agora, antes de levar aqui pra peça, eu vou passar ferro, deixar ele bem arrumadinho e tirar essas rebarbinhas aqui da entretela. Bem, e aqui, continuando, já passei ferro aqui no cós, ó, tá tudo certinho. Agora, eu vou trazer aqui pra peça pra colocar. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó, pela parte frente, pelo centro frente. E aqui eu deixo só 1 centímetro, que é para o acabamento. E venho aqui posicionando o cós e passando a costura. Costurada aqui, ó, essa primeira parte, ficou assim. Vou fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado. Finalizando aqui o outro lado, tá? Antes de fazer o acabamento aqui da bordinha, eu gosto sempre de subir aqui o zíper, ó, para fazer uma conferência, ver se realmente a costura dele aqui ficou encontrando uma com a outra. Ó, gosto sempre de fechar para dar essa conferidazinha aqui e ver se ele ficou batendo aqui certinho. Tá certinho, então agora eu vou abrir novamente e vou fazer o acabamento aqui da ponta do cós. Para fazer o acabamento, ó, vou dobrar aqui por cima. Vou dobrar aqui dessa forma, ó, ele fica uma sobrinha aqui embaixo. Tem que ficar, porque isso aqui vai ser o apoio para a costura de acabamento depois. Então, se ele ficar aqui certinho, primeiro que vai dar defeito aqui em cima e segundo, não vai ficar a partezinha de fazer o acabamento. E aqui eu passo uma costura reta. Passada aqui a costura, tiro o excesso dessa pontinha e vamos desvirar. Desvirando aqui, ficou dessa forma, tá vendo? Aqui é aquela sobrinha que eu falei, que tinha que ficar para segurar a costura aqui de acabamento depois.
E agora eu vou fazer esse processo aqui pro outro lado. E aqui, ó, já repeti o mesmo processo pro outro lado, tá certinho aqui. A calça tá quase finalizada, né? Estamos aí na reta final. E se você tá gostando do vídeo, aproveitando, se inscreve aí, deixa o seu gostei, tá? E compartilha também. Agora, o próximo passo vai ser fechar aqui o entreperna. Então, eu vou juntar aqui, ó, frente e costas. E vou passar a costura aqui fechando essa parte do entreperna. Feita aqui essa costura do entreperna, vamos para a costura aqui do gancho. Para fechar esse gancho, vamos começar aqui no gancho frente. Costurazinha aqui do meio fica aberta, ó. E é importante centralizar aqui certinho, costura com costura. E vamos passar a nossa costura aqui fechando o gancho. Iniciando aqui no gancho frente e indo até o final do gancho costa. Essa costura, ela vai subir aqui, ó. Vai subir aqui do gancho e vai fechar até o finalzinho do cós. E aqui, ó, ao fechar o gancho, lembrando que essas costuras aqui em cima, elas precisam ficar bem certinhas também, bem encontradas aqui uma com a outra. Então, é legal você já encaixar aqui, ó, já encontrar aqui certinho. Pode colocar alfinete também, quem tiver alguma dificuldade. E vamos continuar aqui com a costura, ó. Vou deixar uma margem aqui maior, porque eu já sei mais ou menos como é a medida, né, como tá o meu corpo, mas aí também vocês podem, na peça de vocês podem provar, e é justamente essa a vantagem de deixar esse cós aberto aqui atrás, porque permite que você faça o ajuste com muita facilidade. Às vezes fica, né, alguma folgazinha aqui nessa costura do meio costa, então o cós sendo colocado dessa forma fica super fácil para ajustar depois. Então aqui, como eu já sei mais ou menos, eu vou entrar um pouquinho mais, ó, deixando aqui uma margem maior. Aqui a costura vem inclinando um pouquinho também para o meio do cós. E depois, ó, para dar o encaixe, eu faço um pouco inclinada aqui para fora. Quando eu tirar a peça aqui da máquina, eu vou mostrar para vocês entenderem melhor. Ó, agora eu acho que vai dar para entender melhor. Veja que ela veio inclinando e daqui saiu um pouquinho. Para quando virar aqui, ó, ela encaixar direitinho, não ficar repuxando, tá? Então, aqui eu vou cortar esse excesso, vou provar para ver como que tá. Se tiver tudo ok, eu já volto para finalizar, e se precisar de algum ajuste, eu vou fazer também. Tirando aqui essa sobra do cós, essa sobra é normal, tá, gente? É porque eu corto as duas partes do cós, eu corto igual, para não fazer dois moldes. Então, essa parte aqui de cima, ela fica com uma sobrazinha maior aqui atrás, mas aí é só aparar, descartar essa parte que dá certinho aqui o cós, tá? Então eu vou provar, vou ver se tá tudo certinho aqui, pra vir finalizar aqui com o acabamento, né? Com a costura de acabamento. Então, gente, aqui continuando, eu já fiz a prova, tá todo certinho, não precisa de ajuste. E o que eu vou fazer agora é passar mais duas costuras aqui nesse gancho. Vou passar costuras em cima dessa mesma costura aqui que eu já passei, ó. Porque o gancho da calça e de short não é bom você deixar, né? Você não deve deixar só com uma costura, porque por conta do movimento do corpo mesmo, né? A pessoa vai sentando, então precisa desse reforço a mais.
Então, eu costumo passar sempre 2 ou 3 costuras a mais, para ficar uma costura também bem segura. Então, eu vou só passar aqui. Vou passar outra vez. Passada aqui as costuras de reforço, agora eu vou fazer o acabamento final aqui do cós. O acabamento é só uma costura aqui, bem próxima aqui, ó, do finalzinho do cós. Quanto mais pertinho essa costura ficar, melhor fica o acabamento da nossa peça, porque ela fica quase que invisível. Eu vou arrumando assim, ó, deixando aqui tudo certinho e passando. Você pode também colocar alfinetes ou alinhavar para ajudar. Finalizei aqui o acabamento do cós, ó, ficou dessa forma, tá vendo? Fica bem no pezinho essa costura, quase não dá pra ver. E pra finalizar aqui a parte geral de costura, eu vou fazer a barra. A barra eu vou fazer só dobrando uns 2 centímetros, eu até gostaria de fazer mais larga, mas é que eu queria fazer ela maior, um pouquinho mais comprida, mas o tecido não dava, então eu vou dobrar aqui só 2 centímetros mesmo. Faço a dobrinha aqui dos 2 centímetros e passo a costura. Feita a barra aqui, ó, ficou dessa forma. Vou fazer o mesmo processo com o outro lado para finalizar. Finalizada a barra aqui da outra perna, tá? A parte de costura aqui tá tudo pronto. Vou fazer o acabamento, passando ferro, e também vou colocar aqui os botões e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está o resultado da nossa peça finalizada. Detalhezinho aqui do bolso. A perna embaixo, ó, não muito larga. Vou virar aqui as costas para vocês verem como ficou. Muito legal esse resultado. Esse cós anatômico, né, que ele veste super bem, ó, apoia bem aqui no corpo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostei desse resultado, espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, não esquece de curtir, de compartilhar aí o nosso vídeo e ativa as notificações para não perder as novidades que rola por aqui. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.